Se ele está fazendo isso para fazer proselitismo social político, é uma vergonha. Uma igreja anglicana de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ordenou o primeiro sacerdote abertamente gay do Brasil. A decisão marca um momento histórico e polêmico, gerando apoio, crítica entre fiéis e lideranças religiosas. Constal, o que chama atenção inicialmente nessa matéria é exatamente essa questão de ser abertamente gay. E por que eu vou pegar nesse ponto da matéria para começar a te ouvir? Porque ao longo da nossa jornada, né, muitos omitiram, muitos tentaram, né, fazer de conta que não tinham essa opção sexual, fugiram desse debate, esse esconder, esse omitir, prejudicou demais a relação, por exemplo, da Igreja Católica com seus fiéis, quando muitos foram descobertos, crimes de pedofilia, enfim. Entendo eu que a palavra abertamente muda toda a relação com essa notícia, Constant. Eu concordo, Pittoli. Eu vejo da seguinte forma isso, né? O que a igreja nos ensina é que nós devemos amar o próximo como a si mesmo e odiar o pecado. Então nós tentamos sempre, dentro dos preceitos cristãos, nós tentamos sempre progredir, né, rumo a um ideal de comportamento, a próprio Jesus Cristo, né? E nós todos somos pecadores. Então, eu acho que existe, sim, uma ala, até de uma direita, que se diz cristã, religiosa, que, de alguma maneira, destila muito preconceito e acaba criando um clima, digamos assim, persecutório, digamos assim. Mas, do outro lado, vem uma turma querendo abolir o conceito de pecado. Ah, não, é um Jesus onde cabe tudo, né? Um conceito onde assim você cria um Deus abstrato do amor e ali você encaixa qualquer coisa. Você não quer mudar nada do seu comportamento dito pecaminoso. Você quer que a igreja ou Deus te aceite como você é, em vez de você se adequar ao que seria uma vida moral do ponto de vista cristão. Tudo isso que eu estou colocando aqui como uma digressão inicial, Pittoli, vai passar por uma questão muito delicada e que é difícil responder, que o que seria a homossexualidade. É um comportamento inato, é algo que a pessoa faz porque escolhe. Isso faz diferença, porque a gente vê até uma turma meio ligada ao movimento progressista caindo em contradição. São esses mesmos que dizem que ninguém nasce homem ou mulher, você escolhe o sexo, mas depois diz que não existe, por exemplo, cura gay. Ora, se é uma questão comportamental, assim como vários outros comportamentos, por exemplo, para dar um exemplo, né, o que a igreja também já condenou e cá entre nós ainda condena, mas cai em desuso porque ninguém segue. Você não deveria ter relações sexuais antes do casamento, antes de formalizar o matrimônio. Então, isso é uma questão de comportamento, não é algo inato. Ora, se a homossexualidade, se você concretizar uma atração que porventura você sinta por alguém do mesmo sexo, se você materializar isso, um comportamento que você está escolhendo, a igreja tem uma palavra a dizer. Você deve tentar fugir do pecado. Você vai ser perdoado pelos seus pecados, mas você não deve buscá-los, você não deve louvá-los, né? Então eu vejo essa discussão toda dentro da igreja, e lembrando, né, isso é uma discussão de caráter dogmático da igreja. Ninguém é obrigado a ir ou para uma igreja, a frequentar uma igreja, muito menos a querer ser padre e tudo mais. Então, a igreja precisa tolerar todos os comportamentos. Depende, a gente pode ter um convívio dentro da sociedade em que os homossexuais são tolerados, porque não existe nenhum tipo de opinião legal contra eles, mas a igreja preserva sua liberdade de escolha dos seus dogmas para que, por exemplo, não force nenhum padre a realizar um matrimônio, um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, eu vejo essa discussão, às vezes, muito mal calibrada, né? Eu acho que existe um movimento aí progressista tentando, a fórceps, desconfigurar uma igreja milenar que tem seus dogmas, que tem seus preceitos, seus valores, e que não vai mudar o sabor do vento. Não vai mudar porque está na moda. Se a igreja fizesse mudanças constantes porque a coisa está na moda, porque é a moral do nosso tempo, né, a igreja não seria a igreja. Então, é importante, de alguma forma, que a igreja demore mesmo a mudar certas coisas e
vai chamar de pecado aquilo que considera pecado. Quem não está satisfeito não precisa ir para essa igreja, ora, tem outras. Céu, é um tempero progressista o que essa notícia traz, Céu? Pode ser que não. O Rodrigo Constantino fez uma análise bastante sábia e equilibrada de como a gente tem que abordar esse assunto com a máxima seriedade e pensando sempre num ponto fundamental: o ser humano. Qual é o perigo dessa história toda que a gente está vendo acontecer hoje no mundo? E graças a Deus, a onda woke foi estatelada na eleição norte-americana. Porque o sistema woke, o objetivo dele é gerar divisões artificiais. Quando ele assume a pauta identitária, não é para ressaltar a importância de cada um poder escolher o seu gênero, não. É para criar a divisão artificial entre as pessoas. E nessa armadilha a gente não pode cair. O ser humano tem direito a ter o seu livre-arbítrio. Isso foi dado por Deus, o livre-arbítrio, para acertar, para errar, para pecar ou não, para se consertar os próprios pecados, se livrar deles, se aprimorar. Então, essa questão conceitual é fundamental. Outro ponto que essa questão também chama atenção e que a gente tem que tratar é uma palavra básica, chamada respeito. Quando você respeita o próximo, você consegue ter tolerância, você consegue aceitar aquilo que o outro é ou quer ser, sem gerar um confronto artificial ou lesivo ao relacionamento com a outra pessoa. Porque o sistema woke ele quer criar essa divisão para você ter sempre uma sociedade repartida, uma sociedade que nunca consiga fazer uma união em torno de questões fundamentais, porque você divide em torno do periférico, que é essa questão do comportamento sexual. Então, a gente não pode cair nessa armadilha. Essa questão ela ganha uma força porque mexe exatamente com o dogma, com a questão religiosa, que Constantino abordou bem. O que é um pecado? Para alguns religiosos pode ser um pecado ser gay. Nesse caso aí da igreja anglicana, a coisa foi feita abertamente, sem lacração. Então, quando você proclama a verdade sem fazer subterfúgios, sem criar mentiras, na base da aceitação, o que vai valer para esse sacerdote não é se ele é gay, se ele deixa de ser gay, é se ele é uma pessoa, primeiro, vocacionada para a vida focada em Deus, e se ele é uma pessoa que respeita de verdade o ser humano, se é alguém com caráter de verdade, se é alguém que tem equilíbrio psicológico para dar, para ser o orientador das demais pessoas, que é o que se espera do sacerdote, daquele que é o pastor, né? Não importa de qual religião ele seja. Então, esse assunto gera uma polêmica, mas gera também esse debate positivo que a gente conseguiu travar aqui. O fundamental para o ser humano é a busca incessante da felicidade, que é a mesma busca pela liberdade, e que, por isso, passa o respeito, a tolerância e, sobretudo, a sabedoria, que é o uso correto do conhecimento. Se você tem conhecimento, mas você age como uma besta quadrada, não adianta nada a acumulação intelectual que você tem. Então, as análises sobre essa questão não podem repetir a armadilha que a onda woke quer que a gente crie. A onda woke quer que você, que se acha conservador ou de direita, parta para porrada, já critique, já agride, já sai agredindo o outro. Porque aí é perfeito. O outro que está provocando se sente vítima. E aí o joguinho woke fica fechadinho. Não vamos cair na armadilha woke nunca. Bom, e chegando também para essa boa conversa, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, também nosso convidado a partir de agora, segue até o final do programa conosco. Luiz Felipe, é uma honra tê-lo aqui, num assunto bastante polêmico. A nossa primeira pauta de hoje segue sobre um sacerdote da igreja anglicana que toma o seu posto agora numa igreja em Caxias do Sul, que é o primeiro sacerdote abertamente gay do Brasil. E na primeira pergunta que fiz ao Constantino, Luiz Felipe, eu tratei com relação à questão do abertamente. E vou tentar ser mais claro nessa minha posição, porque nós fomos enganados durante muito tempo
né, desde veículos de comunicação que acabaram por nos manipular durante décadas, até com relação aos sacerdotes da Igreja Anglicana, da Igreja Católica, enfim, né, que se passavam, né, por padres que estavam longe de todos os pecados, mas nós soubemos de história, né, de pedofilia, né, padres que tiveram relacionamento com mulheres, enfim, com afetivos. A gente sabe de tudo isso, só que tudo isso era na surdina, ali atrás na sacristia, enfim, e hoje a gente tem esse termo abertamente gay do Brasil. Qual a relação que você vê com a polêmica criada sobre essa notícia? Ela se faz necessária, a gente precisa voltar na raiz dos costumes, no que a Bíblia prega, o que você entende que é importante a gente trazer nesse contexto? Luiz Felipe, seja bem-vindo. Olha, essa questão sempre é divisiva, né? E eu acho que é exatamente aí onde a esquerda gosta de brincar. Porque a esquerda não é religiosa, ela é anti-religião. Então, por que ela está levantando essa bandeira? Por que ela cria seus incentivos sociais para que todos se sintam de uma certa identidade, se sintam na missão de ter que levantar essa bandeira identitária? Então é só para fazer mais isso que a gente está fazendo aqui, dividindo, né? Dividindo a sociedade, dividindo o cristianismo, criando antagonismo dos cristãos com suas fés. Existem a fé católica, tem diversas vertentes aí protestantes que têm suas nuances. Eu respeito todas elas, respeito absolutamente todas elas, e respeito todos que se julgam cristãos. Não posso julgar. Como cristão, eu não posso julgar ninguém, nem mesmo esse sacerdote. Pelo que ele é, o que ele pensa e tal. Vamos aceitá-lo, é só isso. Agora, do ponto de vista de religião, se por acaso uma religião prega é antagônica a um comportamento social, é da liberdade dessa religião ser contra esse comportamento. Por que tem que se fazer um caso político disso, né? Ou um caso social? Na verdade, o que a gente tem visto até da Igreja Católica, especificamente da Igreja Católica, mas certamente das outras igrejas, é muita, diria que, aparelhamento ideológico da base até o Vaticano, né, para subverter o que era a religião católica. Então, quando você tem aí, não sei se a Igreja Anglicana, eu não sei se ela tem essa mesma direcionamento do que a Igreja Católica. Pode ser que sim, pode ser que não. Não conheço a religião anglicana. Na católica seria realmente um caso bem peculiar, né? Até passível aí de ser excomungado, né? Digamos assim, uma vez que vocês colocam como sendo comunista, ou que vocês colocam como sendo de um comportamento social que a Bíblia ou que os dogmas da Igreja Católica especificamente não julga sendo correto para aquela religião, então cabe àquela religião e aqueles que praticam aquela religião, se por acaso há essa entrega de poder à questão da igreja, deles passarem julgamento. Agora, eu como cristão não passo julgamento em absolutamente ninguém. E eu não sei se a Igreja Anglicana tem essa vertente também contrária a esse comportamento. O que eu sei é que a esquerda vai aparelhar absolutamente todas essas religiões, porque ela é contra as religiões, e ela quer exatamente subvertê-las, tirando a força do cristianismo, seja onde ele cai, e já encontrei vários homossexuais que são cristãos, são ótimos, não posso, mais uma vez, julgar, mas na minha percepção, assim, ótimas pessoas, que querem fazer o bem, representam muito bem o que seria a fé cristã. Agora, se tem algum comportamento que não está condizente com uma leitura da igreja, ou com uma visão, aí realmente é uma contradição. E como disse muito bem aqui o Serrão, é uma opção, né? Porque então não opte por uma outra que tenha aí uma vertente que seja tolerante ou que você se sente abrigado, né? Então acho que é por aí. Agora, tentar mudar a religião, acho que é muito complicado, né? Eu acho que essa questão de fazer isso, a gente não pode dizer que a religião não tenha mudado, porque na verdade sim, a história da Igreja Católica especificamente, tivemos aí vários papas que eram pais, tinham famílias papais praticamente no passado, que eram nomeados, 5 famílias italianas que nomeavam aí diversos papas. Alguns desses papas tiveram filhos no passado, mais recentemente, nos últimos 200, 300 anos,
tem diminuído esse tipo de escândalo. Agora, toda instituição humana tem falha, essa que é a verdade. Então, quem somos nós para passar o julgamento? Eu vejo por aí, eu vejo pelo lado cristão de não querer dividir, e se por acaso o sacerdote está fazendo polêmica da sua identidade, usando a sua identidade para fazer algum tipo de polêmica ou chamar atenção para si próprio, ou para a sua fé, ou para a sua identidade, olha, vergonhoso, é vergonhoso se fazendo isso. Se por acaso a igreja anglicana é contrária, se por acaso ela é tolerante, ok, não vejo problema ali. Agora, se por acaso ela é intolerante, ele quer fazer um caso disso, um caso social disso, isso é uma vergonha. Isso do ponto de vista social político não se faz, né? Você teria que exercer outras opções aí nesse sentido. Então, eu não sei se eu deixei muito claro aqui a minha visão, mas eu acho que essa questão sempre é divisiva, não são os cristãos que tentam dividir a fé cristã, apesar que isso tenha acontecido muito no passado, houve guerras incríveis durante muito tempo com relação a isso, não cabe a gente ressuscitar essas divisões, e certamente não cabe separar a população das religiões que reconectam com aquilo que criou a nossa civilização. Eu acho que é esse que é o intuito aqui. Esse sacerdote aí, não sei quais as intenções deles. Agora, mais uma vez, se ele está fazendo isso para fazer proselitismo social político, é uma vergonha. Você não pode perder. Hoje, entrevista especial com o Dr. Roberto Zeballos, comigo, Vitor Brown, e com Rodrigo Constantino. Hoje, às 20 horas, no canal do YouTube do Braddock Show.